Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, amém? 2 Crônicas é Velho Testamento, você vai lá no começo, depois de passar Reis, no capítulo 20, nós vamos ler a respeito da história do rei Josafá, a batalha do rei Josafá e a vitória que Deus deu a ele. Vamos ler somente do verso 1 ao 3, nós vamos estudar esse capítulo 20 todo hoje, mas nesse momento vamos ler somente do verso 1 ao 3 e depois nós vamos passando. Bom, depois de fazermos a leitura, não feche a sua Bíblia, porque nós vamos passar versículo por versículo. Só nesse momento nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Estão todos comigo aí? 2 Crônicas, capítulo 20, amém? Ok? Acompanha comigo então, assim está escrito. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá, vieram à guerra, batalha contra Josafá. Josafá é o rei. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Diga assim comigo: Josafá teve medo. Ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Diga amém. Feche seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que esta palavra inspirada pelo Teu Espírito, alimenta-nos, Senhor. Ó Deus, abre, Senhor, ó Deus, o Evangelho para nós nesta hora. Nos revela Jesus Cristo, nos revela a graça, Senhor, nesse ensino desta noite. Que o Senhor nos capacite com o espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento. Eu declaro que sairemos dessa reunião diferentes da forma como aqui chegamos. Ó Deus, que a nossa mente seja renovada, que o nosso espírito seja fortalecido, que a nossa alma seja restaurada, para que possamos experimentar a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita e é agradável, em nome de Jesus. Levante sua mão direita, diga assim comigo: Senhor, eu creio na Tua palavra, e eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me abençoe nesta noite, com seu espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, que o Senhor me capacite com uma mente lúcida, clara e entendida, para a glória de Deus. Amém, amém. Pode estar sentando, amém. Não feche a sua Bíblia, por favor, não feche a sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. O tema da mensagem hoje é como encontrar esperança diante do medo. Nós lemos aí só os 3 primeiros versículos, nós vamos continuar lendo a respeito da história. Mas como é uma história longa, 30 versículos, eu fiz questão de apenas ler os 3 primeiros, como uma introdução, para você entender o que está acontecendo aqui, ok? Antes de eu entrar na mensagem, eu preciso te falar o que me motivou, o que me inspirou a estar pregando essa mensagem nesta noite. Na verdade, o tema da mensagem não era essa. Eu não tinha programado essa mensagem para pregar hoje. Na verdade, já tinha uma mensagem pronta já na terça-feira. Compartilhei até com a equipe de pastores. Eles não estão pregando essa mensagem hoje, porque você sabe, toda mensagem que eu prego aqui, em todas as nossas igrejas na cidade de São Paulo, é pregado também. Então eu compartilho com eles a mesma mensagem. Então na terça, que eu tenho reunião com a minha equipe de pastores, já compartilhei com ele a mensagem. Só que aí na quarta-feira, no entanto, já estava motivado, inspirado para a mensagem. E aí na quarta-feira tivemos uma reunião aqui. Tive uma reunião de oração abençoada, como toda quarta-feira, compartilhando com os líderes, de treinamento e todos que vieram aqui. No entanto, eu ouvi alguns relatórios negativos. Alguns relatórios negativos me entristeceram naquela reunião dessa quarta-feira. Alguns relatórios negativos no tocante à vida financeira da igreja, no tocante ao crescimento da igreja, me entristeceram. E eu fiquei com medo, como Josafá. Aí fui para casa, fui pensativo,
em relação ao que compartilhamos aqui na reunião. E aí na noite de quarta para quinta-feira, eu tive um sonho. Um sonho que eu tive, Ivado, você estava no meu sonho. O meu sonho foi mais ou menos assim, eu vou te contar. Eu vi o Vado, na verdade, eu vi um monte de dardos. Sabe aquelas lanças de portão, aqueles portões antigos que tinha uma lança? Então eu vi um monte de dardo, flecha, vindo do alto. E aí, nisso, eu vi o Vado. Ele se esquivando para se esconder, para se proteger daqueles dardos, daquelas flechas. E aí eu peguei, então, um cabo de vassoura e fui, enquanto o Vado estava agachado para se proteger, eu fiquei fazendo assim, com o cabo da vassoura. Para, à medida que as flechas vinham, então eu dava um tapa nas flechas para não atingir o Vado. E eu fiquei assim um bom tempo, até que eu acordei. Aí eu acordei e pedi, Senhor, me dá revelação do que é esse sonho, o que significa esse sonho. E aí Deus me falou, me revelou e me deu esse texto aqui, que eu vou pregar para você nessa noite. Deus falou comigo, olha, esses dardos, a Bíblia fala que dardos, flechas, são dardos e setas do maligno. Então Deus falou comigo, o povo está sofrendo ataque na mente, porque os dardos do maligno vêm na mente. Então são vários os dardos. Medo, desculpas, circunstâncias com a família, circunstâncias financeiras, circunstâncias diversas, na qual as pessoas estão tendo medo e diminuindo a sua fé com o Senhor, e algumas podem até retroceder. E aí, enquanto a mim, falei, Senhor, mas enquanto a mim, por que eu estava assim? Aí Deus me falou, olha, você não vai conseguir proteger o povo no seu braço. Por quê? Eu poderia proteger, como eu estava ali no sonho, fazendo isso, para proteger o Vado, e o Vado ali, naquele sonho, eu entendi, ele estava representando um membro da igreja, os membros aqui da igreja, eu entendi que se eu ficasse ali o tempo todo, o meu braço ia cansar, ou seja, eu não ia conseguir, não vou conseguir, Deus falou comigo, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, não vou conseguir fazer isso na força do meu braço, mas é no braço do Senhor. Eu falei, Deus, então o Senhor precisa me dar uma estratégia. Então o Senhor precisa me dar uma sabedoria. Aí eu já acordei com esse texto aqui na cabeça. Aí vim orar, vim para cá para o prédio, orei e fiz a leitura. Aí foi Deus, falou tudo comigo. Tudo que eu vou compartilhar aqui com você agora. Diante dessa situação de Josafá. Você viu? Nós lemos aqui no versículo 1, 2 e 3. O contexto aqui agora, para você entender. Josafá é o rei de Judá, aqui é Israel. Josafá é o rei. E ele recebe uma notícia de que está vindo um exército, uma multidão contra ele. E o interessante é que a Bíblia é tremenda e poderosa, porque ela fala que Josafá teve medo. Isso é legal. Porque independente, mostra que Josafá mesmo como rei, não mostra que, porque tem pessoas que pensam que na Bíblia, ou a pessoa porque tem um título, ou é líder, ou é pastor, então ela não tem medo, é um super crente, é um super ungido, com ele, né, sempre em fé, rompendo em fé, o super fé, né? Não, tem sentimentos, existem emoções também. E eu achei tremendo, porque nesse texto que Deus me direcionou para ler, quando eu comecei lendo que Josafá teve medo, eu falei, nossa, isso aqui é comigo. Deus está falando comigo. Por isso o tema, como encontrar esperança diante do medo. Josafá ficou com medo. Qual o medo aqui? Dele ser derrotado. E agora? Eu tenho uma tribo pequena e está vindo uma multidão contra mim? Pois é. Hoje a circunstância, qual é a circunstância que você enfrenta hoje que lhe traz medo? Eu contei o meu testemunho, o sonho que Deus me deu. Eu tenho certeza que através dessa experiência de Josafá, desse relato bíblico de Josafá, Deus vai nos dar sabedoria, conselhos bíblicos para nós sairmos como vencedores. Amém? Você crê nisso? Então, primeiro princípio que nós podemos aprender como pérola aqui, é que Josafá teve medo, no entanto, você pode superar esse medo. E não é nenhum pecado ter medo. Você não é fraco na fé dizer que ter medo. Eu acabei de dizer aqui para você, olha, quarta-feira, diante do que eu ouvi, eu tive medo. Minhas emoções, não dormi tranquilo. Orei, coloquei diante de Deus, quer dizer, na verdade, dormi tranquilo. Fui embora pensativo, diferente. É diferente. Fui embora pensativo. Coloquei isso diante de Deus. E Josafá diz que ele teve medo. Então, se você hoje tem medo diante de uma circunstância adversa de sua situação financeira, você está com medo de como que eu vou pagar as contas, foi demitido, ou talvez você está trabalhando, seu salário se mantém o mesmo,
Mas as contas, os valores aumentaram. Você sabe que tudo aumentou. Tudo, sem exceção. Mas como diz o filósofo, o professor Raimundo, e o salário, ó. O professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo. Tudo aumentou, sim ou não? Tudo. Você vai no mercado, aumentou, o leite está quase o preço do litro da gasolina. Você vai abastecer o carro, o litro da gasolina abasteceu. Você tem TV a cabo, aumentou o preço. Você tem telefone celular, esses dias, o meu telefone é pré-pago, a moça me ligou para dizer, olha, está aumentando agora mais R$10. Ai, meu Deus, e agora? O que será de mim? Tudo está aumentando. Aí você se vê, você já tinha a sua conta já ajustada. Só que aí aumentou as coisas, e aí como que você vai se ver diante de tal situação? Com medo de pagar as contas? Ou talvez você fez um planejamento financeiro para esse ano, de viagens, de compra, como você tinha. Até então o país estava indo bem, a economia do país estava indo bem, a sua economia estava indo bem, os dois, né, marido e esposa trabalhando, então com o salário dos dois, opa, tá dando aqui, ó, para a gente sair, né, ir à noite no restaurante, né, fazer viagem, mas aí de repente um dos cônjuges perdeu o emprego. Aí o que eram os gastos de dois e entradas de dois, agora continua sendo gastos de dois, mas a entrada é só de um. Percebe o que eu estou falando? Entende? Estão me acompanhando? Aí vem o medo. E agora? O que fazer? O que fazer diante dessa situação? Ou talvez você, diante de uma situação de medo, tenha recebido algum relatório negativo do médico. Aí o médico diz, olha, você tem poucos dias de vida. Olha, essa situação para você não tem jeito. Olha, você vai ter que tomar esse tal medicamento. Ou você, não foi para você, mas talvez você ouviu de algum parente da sua família. E isso lhe trouxe medo. Lhe trouxe medo. Presta atenção. O medo, esse sentimento de medo é legítimo, é normal, não há nenhum problema. Só que Josafá, também tendo medo, ele mostra como ele superou esse medo. E a resposta está aqui, ó. Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Diante do medo, o que eu vou fazer? Eu vou me pôr a buscar ao Senhor. Infelizmente, alguns o que fazem quando estão com medo? Alguns quando estão com medo, infelizmente, em vez dele buscar ao Senhor, ele se lança no abismo da derrota. Então, ele evita a igreja, ele evita buscar o Senhor. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus não é o autor dos seus problemas. Ele é o autor e consumador da sua fé. Então, mas percebe que isso acontece com muitos. Muitos certamente fogem de Deus. Ficam amargos, irritados, frustrados e decepcionados com Deus. Deus, por que isso aconteceu comigo? Repito. Ei, Deus não é o autor dos seus problemas. Ele é o autor da sua fé. Se os problemas estão acontecendo e lhe trouxeram medo nessa situação, é hora de se colocar como Josafá, buscar ao Senhor. Diante do medo, apresente essa situação diante do Senhor. Jesus é a sua resposta e o perfeito amor de Deus, ao vir ao seu coração, vai lançar fora todo medo. Diga assim comigo, Jesus é a resposta. Jesus é a solução. Eu sei que diante da situação do sentimento, porque medo é um sentimento, ok? Medo não é um fato, não é algo concreto, é algo abstrato. Então, diante do sentimento de medo, o medo vem acompanhado de tristeza, o medo vem acompanhado de desânimo. Aí no desânimo, você não encontra forças para ir para a célula, não encontra forças para vir ao culto, não encontra forças para tirar um momento para ler, para buscar ao Senhor. Então você prefere se entregar ao vale da depressão. Prefere se entregar, alguns se entregam ao vale do chocolate. Outros se entregam ao vale da solidão. Não quero ver ninguém, quero evitar, porque eu estou irritado, estou nervoso. E o motivo da irritação e do nervosismo é o medo. Medo da situação que ele está vivendo. Presta atenção, a solução e a pérola da sabedoria está aqui. Busque o Senhor quando você tiver medo. Eu, quarta-feira, como eu disse, ouvi o relato, não fui em paz para casa, fui pensativo, mas orei ao Senhor. Orei ao Senhor, falei, Deus, o Senhor é a minha justiça, o Senhor proverá. E imediatamente o Senhor me trouxe a resposta. Que é isso que acontece com todos
que se põem a esperar em oração. Porque buscar ao Senhor, isso significa orar. E o que acontece com aqueles que se posicionam a orar, a buscar o Senhor? Então, diga assim comigo: eu supero o medo buscando ao Senhor. E não é nada abstrato, nem subjetivo. Buscar o Senhor na prática é você orar. Na prática é você orar. Pastor, eu não sei orar. Chora. O choro também é uma oração. Grita. Oh Deus, grita. É oração também. Não sabe o que fazer? Então espera em silêncio. Põe uma música lá, vai ouvindo e espera em silêncio diante de Deus. Então, o que fazer? Olha só, Josafá, aqui, versículo 5, nós lemos o versículo 1, 2 e 3, que é a introdução da guerra que ele vai enfrentar. A multidão, os adversários vindo contra ele. Verso 4, então, ele fala, ele convoca o povo para um período de jejum e oração. No verso 5, ele relata a oração. Olha a oração que Josafá fez. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Veja que Josafá não só se colocou em pé para buscar o Senhor sozinho. Ei, diante dessa situação de medo, não busque o Senhor sozinho. Você tem a sua igreja, você tem essa família aqui, ó. Você pode pedir oração, seja lá no grupo WhatsApp, seja aqui, seja na célula, você pode pedir, você pode contar com essa família. Tem aquela frase que diz, né, o pessoal gosta de usar nas redes sociais, tem até a mãozinha lá: juntos somos mais fortes. Essa é a hora de você usufruir, desfrutar da bênção de você fazer parte de uma família. Porque a bênção de você fazer parte de uma família é essa, que você não está sozinho. Judá não foi nessa sozinho. Ele falou: opa, eu preciso compartilhar com todos. Ele compartilhou com todos, apregoou o jejum e foi na casa do Senhor. Você ora sozinho e você ora na casa do Senhor. Amém? Josafá ainda continua dizendo, olha a oração dele, disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Veja aqui, vamos dizer assim, primeira coisa que podemos aprender na oração de Josafá, porque nós temos que aprender com Josafá. Então, para superar o medo, eu tenho que orar. Mas quais palavras? Qual é o conteúdo da minha oração? Vou te mostrar agora. Primeiro, Josafá não chegou diante de Deus falando do medo dele. Ele não começou, falando do medo dele. Ele não começou se lamentando. Ele não começou a oração dizendo: ó Deus, ó dia, ó azar, coitadinho de mim, ó Senhor, eu sou fiel, estou te servindo. Não, ele não se colocou como coitado. Não se coloque como um coitado, você é filho de Deus. Josafá não se colocou como coitado, mas pelo contrário, ele começou a oração centrando as palavras dele na grandiosidade de Deus. Você prestou atenção na oração dele? Deus de nossos pais, tu és Deus nos céus, tu reina nos povos, e na tua mão está a força e o poder. Por que ele começa dizendo, está na tua mão a força e o poder? Porque Josafá está com medo, porque na mão de Josafá e o exército de Josafá ia perder a guerra. Então, diante do fato, o que ele traz à memória na oração dele? Na mão do Senhor está a força e o poder. Aí ele termina: e não há quem te possa resistir. Se na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir. Deus falou comigo aqui. E aqui, na minha oração, eu falei: Deus, tu és o Senhor dos exércitos. Ageu 2:8 diz que assim diz o Senhor dos exércitos: meu é o ouro, minha é a prata. E eu disse ao Senhor, e o Senhor falou comigo. Eu falei: Senhor, teu é o ouro, tu é a prata. Ninguém poderá resistir ao Senhor. Aqueles que estão porventura resistindo entregar ao dízimo, eu sou apenas um mensageiro. Eles estão resistindo ao Senhor. Aqueles que resistem à mensagem que eu prego no evangelismo, eles não estão me resistindo. Estão resistindo ao Senhor. Aí eu coloco na oração como Josafá: quem poderá resistir ao Senhor? Eu sou apenas um mensageiro. Ei, você, porventura, que está aí descontente, entristecido, frustrado, porque a sua família ainda não está servindo ao Senhor, você é apenas um mensageiro. Se o seu cônjuge, o seu parente ainda não se converteu, ele está resistindo, é ao Senhor, não é a você.
A promessa do Senhor vai se cumprir. Você e a sua casa vão servir ao Senhor. Você e a sua casa serão salvos. Serão salvos. Serão salvos. Eu creio nisso. Por quê? Não é a mim que estão resistindo. É ao Senhor. Assim também a minha oração. Senhor dos exércitos, tu é ouro, tu é a prata. Quem poderá resistir ao Senhor? Ninguém. Josafá começa assim. Portanto, comece a sua oração lembrando da grandiosidade de Deus. Está diante do medo? Lembre a grandiosidade de Deus. Lembre o quão grande, poderoso Ele é. Ele ainda continua na oração. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Veja que Josafá está lembrando que esta terra que eles estão agora, lembra, é aquela, os judeus estavam no Egito, eles chegaram na Canaã, invadiram Canaã, Josué deu aquele grito de guerra e a muralha caiu, eles conquistaram Jericó. Então quem deu aquela terra para eles? Foi Deus. Então agora, segundo princípio que você pode aprender para colocar na sua oração. Primeiro, não se apresente lamentando. Não comece a sua oração lamentando. Comece a sua oração dizendo a grandiosidade de Deus. Lembre da grandiosidade dele. Segundo, lembre das coisas que ele já fez por você. O que Deus já fez por você? Para Josafá ele está lembrando. Ó Deus, foi o Senhor quem lançou fora os moradores dessa terra e nos colocou aqui. Senhor, foi o Senhor que me abriu a porta de trabalho nesta empresa e me colocou aqui. Foi o Senhor, está na adversidade do casamento, foi o Senhor que uniu-me ao meu esposo. Por quê? É Deus quem une. E o que Deus uniu, não separem o homem. Lembre das coisas que o Senhor fez por você. Senhor, porventura o Senhor não me curou daquela doença no passado, me dando saúde hoje? Essa é a sua oração. Porventura, Senhor, não foi o Senhor que me escolheu, me trazendo para essa cidade, me estabelecendo aqui? Lembre disso. Então, segundo, lembre do que o Senhor já fez por você. Você tem memória daquilo que o Senhor já fez por você? Muitas coisas, não? Lembre apenas uma. Aí continua, verso 8. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisses a Israel invadir, quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Verso 11, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão. Veja, agora Josafá na oração, ele começa a colocar na oração a circunstância que ele está vivendo. Senhor, estou aqui, o Senhor me estabeleceu nessa terra, e nessa terra que o Senhor me estabeleceu, estão vindo meus inimigos. Os meus inimigos estão vindo para me expulsar da terra que o Senhor me colocou. Veja, na sua oração, seja específico. Porque tem crente que quando ora, ele ora assim, ó Deus, me abençoe. Aí Deus olha, tá filho, mas no que você quer que eu abençoe? Eu estou vendo que você está passando problema de saúde, na família, no emprego. Pelo que você quer? Seja específico na sua oração. Esse é o momento, então, que Josafá começa a ser específico. Mas você percebe que só lá no meio da oração, isso não é a ênfase para Josafá? Aí Josafá continua, verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Uau! Josafá está dizendo, olha Senhor, está vindo aí a grande multidão, o inimigo está aí, as contas estão para pagar, a enfermidade está aí. E o que você realmente faz diante de um problema em que você honestamente não sabe o que fazer? Você fica correndo para lá e para cá, angustiado para tentar resolver o problema? Correria?
Aí o desgaste na alma, aí a correria te traz um cansaço, que não é um cansaço físico, mas é um cansaço da alma, de tanta preocupação, você mal consegue dormir. Essa é a correria, mas Josafá, ele reconhece, Senhor, está aí a grande multidão, não há força, eu não consigo resistir, Senhor, eu em mim mesmo não sei o que fazer, não encontro força para resolver essa situação do meu casamento, da minha finança, da minha saúde, mas, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Ele encerrou a oração como? Dizendo, Senhor, eu espero em Ti. Senhor, eu consagro a Ti tudo que eu estou fazendo. E em outras palavras também, ele está dizendo, Senhor, a minha esperança está em Ti. A minha esperança não está no meu exército, porque nós somos menores e eu nem sei o que fazer. A minha esperança está no Senhor. Tem gente que põe a esperança no dinheiro, então porque o dinheiro diminuiu, você está mal hoje, porque a sua esperança era o dinheiro. Tem gente que põe a esperança no cônjuge, então porque o cônjuge te frustrou, você está mal hoje. Diante da situação, a sua esperança tem que estar no Senhor. Os olhos no Senhor significa, o que é manter os olhos no Senhor? Eu tiro os meus olhos das circunstâncias e ponho os olhos no Deus, que é um Deus de amor, é um Pai amoroso, que me ama. Em outras palavras, é isso. Quando você diz, Senhor, eu ponho meus olhos em Ti, porque eu tiro meus olhos. É fato, estou sem dinheiro. É fato, olha, estou com problema no casamento. Olha, é fato, minha família não se converteu ainda. Olha, é fato. Mas eu não olho para essa situação. Minha esperança está no Senhor. Minha esperança não está nas pessoas. Minha esperança não está no governo. Minha esperança está em Ti. Isso me lembra Romanos capítulo 5, quando Paulo fala a respeito da esperança. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo escreveu assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, paz não é ausência de problema. Paz é ter a presença de Deus com você. Tem gente que fica buscando a paz, mas é evitar problema. Ei, quando você resolver esse problema que hoje você vai colocar diante de Deus, depois tem mais outros 10 lá na filinha, aguardando o da frente sair para ele entrar. Sim ou não? É assim. Então, paz é ter a presença de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, paz não é ausência de problemas, paz é ter a presença de Jesus. Por quê? Tendo a presença de Jesus, aí não vai ter a correria, aquela correria que te angustia, que te perturba e te tira o sono. Você vai dormir em paz. Como eu dormi nessa quarta-feira? Dormi em paz. Fui embora pensativo, mas na hora de dormir, dormi em paz, porque eu tenho a paz do Senhor. Aí continua versículo 2, olha por quem obtivemos essa paz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja como chega a esperança. Primeiro veio a tribulação. Diante da tribulação, você não desiste de crer da graça do Senhor. Você não desiste de crer que Ele te ama. Você não desiste de crer que o Pai te ama. Aí essa perseverança vai te produzir o quê? Uma experiência naquela situação. E diante daquela experiência, você vai ter esperança de que Deus é contigo. Aí o amor de Deus é derramado do seu coração. Como João escreveu lá em 1 João 5, está escrito, porque o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, lança fora todo o medo. Sabe por que porventura o seu coração ainda está tomado de medo? É porque hoje ainda o seu coração não está cheio do amor de Deus. E quando eu digo amor de Deus, não é sentimento para cantar. Amor de Deus não é cantar. Amor de Deus não é sentimento. Amor de Deus é a fé de crer que eu tenho um Pai que me ama. Quando o seu coração é tomado desse amor, o medo é lançado fora. Ele é lançado fora.
Pode ter certeza disso, que a tribulação que hoje você está passando, persevera, não desiste de crer nessa graça, não desiste de crer nesse evangelho que temos pregado. Essa perseverança sua vai produzir em você uma experiência. Você vai ser testemunho, você vai ser um agente de milagre. E depois você vai contemplar a esperança que vem do Senhor. Amém? Terceiro, falamos que, primeiro, como encontrar esperança diante do medo. Primeiro falamos que superando o medo, buscando ao Senhor. Não é evitar o Senhor, mas é buscar o Senhor. Segundo, falamos que, olha, espera no Senhor. E a questão do esperar no Senhor, aqui, lembrei-me de uma ilustração muito joinha que eu li essa semana. Tinha um rapaz que ele tinha um relógio, e ele estava numa fazenda, entrou num celeiro, e aí nesse celeiro, porventura, quebrou o fio do relógio e perdeu o relógio. Saiu procurando, mas não encontrou. Aí ele já estava desistindo quando ele encontrou um grupo de crianças, e aí aquelas crianças falaram, não tio, deixa a gente procurar o relógio para você. Aí o cara falou, não, tudo bem, se vocês encontrarem o relógio, eu dou uma recompensa para você. Aí o grupo de crianças foram procurar lá o relógio no celeiro, não encontraram quando já estavam saindo, e o dono do relógio já desistindo, uma última criança disse assim, tio, deixa eu tentar achar o relógio para você. Ah, tudo bem, né? Não custa nada. Aí o menino foi, entrou, passou-se um tempo, depois de um tempo, o menino saiu com o relógio na mão. Aí todo mundo curioso, e o dono do relógio também, perguntou, mas como foi que você conseguiu? Eu entrei, um monte de gente entrou, não conseguiu, e você conseguiu. Me diz, o que você fez? Ele, simples, tio. Eu sentei, fiquei em silêncio, me concentrando para ouvir o tic-tac do relógio. Quando eu ouvi o tic-tac do relógio, procurei ver onde é que estava o ruído. Aí eu fui lá e peguei o relógio. Simples assim. Em outras palavras, na correria da alma, você não consegue ouvir a voz de Deus. Quando você aquieta, você consegue ouvir a voz de Deus. Enquanto você está correndo para tentar resolver os problemas na sua força, no seu esforço próprio, você não vai ouvir a Deus. Você está achando que está ouvindo a Deus, mas na verdade é seu sentimento, é o seu esforço próprio. Deus fala quando nos colocamos em silêncio, para esperar Ele, orar a Ele em oração. Amém? Quantos estão me entendendo? O Senhor ele vai te recompensar também, à medida que você se colocar. E terceiro e último, para superar o medo. Olha, terceiro princípio, não ignore a palavra ou conselho de Deus. Em outras palavras também, a palavra, depois que você se coloca para buscar o Senhor e esperar Ele em silêncio, a palavra ou conselho de Deus, ele é liberado sobre a sua vida. Isso é fato, acontece. Foi o que aconteceu comigo nessa quarta-feira. Apresentei diante do Senhor, dormi em paz. Logo, por conseguinte, já me veio a palavra ou o conselho. Deus não demora para dar um conselho dele para você. Se porventura você está achando que está demorando, é porque você não está aquietando-se para ouvir ele. Porque Deus fala. Tem aquele que fala assim, eu preciso orar para Deus falar comigo. Ele está falando. Hoje aqui, agora, nesse exato momento, ele está falando. Você precisa aquietar os seus pensamentos para ouvir a voz dele. E aí quando você apresenta diante de Deus o seu medo, você deixa o seu coração ser cheio do amor dele, logo em seguida, a palavra é liberada. Como na experiência de Josafá. Voltemos lá, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 14. Lembra que nós lemos a oração de Josafá? Ele reconheceu, Deus, eu não tenho forças, mas meus olhos estão em ti. A minha esperança está no Senhor. Logo depois, olha só, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e diz, 2 pontos. Primeiro, deixa eu abrir um parênteses aqui para te explicar. Por que o Espírito não veio sobre Josafá e veio sobre Jaziel? Só para você entender, no Velho Testamento, o reinado de Israel sempre tinha o rei e um profeta. Rei, profeta e um sacerdote. Então o Espírito vinha sobre o profeta, não vinha sobre o rei. O rei estava para governar, para liderar. E o Espírito vinha sobre o profeta para trazer a mensagem de Deus. É o que está acontecendo aqui. Josafá, como rei, apresentou diante de Deus. E Jaziel, como profeta aqui,
recebeu a mensagem do Senhor e agora vai liberar para Josafá e todo o povo. Salvo hoje, nós estamos agora no novo concerto, na nova aliança. Você hoje é rei e é também sacerdote. Você reina, você lidera, você governa e você também ouve e fala a palavra do Senhor. Amém? Então, quando nesse momento, aqui o Espírito está vindo sobre o profeta, na verdade, na sua vida, hoje, quando você apresentar a sua situação diante de Deus, colocar a sua esperança nele, e o seu coração for tomado do amor dele, pode ter certeza, a palavra de Deus vai vir sobre você. Não tenha dúvida disso, vai vir sobre você. E aí, a palavra que foi liberada foi o seguinte: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Diga assim comigo: eu não terei medo, porque essa batalha não é minha, é do Senhor. Qual é a batalha que você está vivendo? Não é sua. Pastor, a batalha é com meu cônjuge. Não é sua, é do Senhor. Qual é a batalha? Pastor, a batalha hoje é com a minha saúde. Não é sua, é do Senhor. Pastor, a batalha hoje é minha vida financeira, aumentar as contas, meu salário não. A batalha não é sua, é do Senhor dos exércitos. Em Ageu 2:8, o profeta diz: meu é o ouro, minha prata, diz o Senhor dos exércitos. É interessante que não diz o Senhor da prata, mas diz o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos diz: meu é o ouro e minha é a prata. E nesse momento, o Senhor dos exércitos está dizendo: olha, essa batalha de Josafá não é sua. Não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo dessa multidão. Por quê? Deus está falando isso. Porque Josafá, quando apresentou a oração, ele foi específico na oração. Lembra? Irmãos, Deus sabe tudo que passa na sua vida, mas Ele quer ouvir de você. Jesus mesmo dizendo, tem muitas pessoas que não recebem porque não pedem. Não pedem. Pode pedir o que você precisa. Pede. Peça para Deus. Fala com o Senhor. Apresente os detalhes. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Aqui ele já começa dizendo a palavra para encorajar. Você está com medo, né, Josafá? Não tenha medo. Essa batalha é do Senhor. Pronto, você já fica em paz. É verdade, essa batalha é do Senhor. Eu não tenho que temer. Não sou eu que vou mudar as pessoas, mas é o Senhor. É o Senhor. É assim? Isso já te dá coragem. Mas não parou aí não. Aí no verso 16: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Veja aqui que o conselho que ele dá. O conselho está dividido em 3 partes. Primeiro, não tenha medo da batalha. Essa batalha não é sua, é do Senhor. Segundo, amanhã não vai para a peleja. Pelo contrário, fica parado. Fica parado e veja o salvamento que o Senhor vai te dar. Depois ele lembra, encerra de novo. Olha, não tenha medo, nem se assuste, porque o Senhor é contigo. Ele começa lembrando que a batalha é do Senhor e termina lembrando que o Senhor é contigo. Tem pessoas que ignoram o conselho ou a palavra de Deus. Vamos lá. Como que funciona então quando Deus vai te dar uma resposta? Você buscou o Senhor, apresentou seu sentimento diante de Deus, superou o medo falando com Ele, Ele veio encher o seu coração de amor, se orou ao Senhor, colocou esperança nele, depois Deus vai liberar a palavra. A palavra de Deus é liberada de várias formas. É no momento que você está lendo. No entanto, deixa eu ensinar algo para você. Não é assim, Deus, você está lá com a Bíblia fechada, você fala: Deus, fala comigo, Senhor, eu quero tirar uma palavra hoje, Senhor, fala comigo. Aí você vai lá... Continuei olhando e eis que o segundo animal semelhante ao... Não, Senhor, não é essa palavra, é outra, Senhor. Fala comigo, Senhor. Não é assim que funciona. Eu sei que acredito que tem gente que já fez isso. Levante a mão quem já fez isso. Tem gente. E olha, Deus falou com você. Falou ou não falou? Falou. Claro que falou. Porque Deus, Ele viu a sua motivação. No entanto, agora você está crescendo em fé.
Meu filho Felipe tem 3 aninhos só. Esses dias eu fui trocar a fechadura da porta. Aí estou eu lá, ele tem um kit de ferramenta dele de brinquedo também, só que ele pegou o meu martelo, e eu não prestei atenção nisso. Estou eu lá trocando a fechadura, e ele está com um martelo batendo na folha da porta. E eu estou de costas pensando que ele está batendo em outra coisa. Quando eu olho, ele machucou toda a porta. Aí ele termina: papai, consertei. Amém, filho, consertei. Você acha que eu briguei com ele? Claro que não. Sim, filho, que legal, papai está super animado com você. Muito. Mas veja, eu respeitei, por quê? Criança. Deus olha para algumas atitudes nossas e fala: é criança. Mas aí chega um momento que você tem que deixar as coisas de menino, abandonar as coisas de menino e decidir ser maduro na fé. O que é o ser maduro na fé? É crer na justiça, é crer no amor de Deus. Amém? E a forma como Deus fala na palavra é o seguinte: você pode acordar como eu acordei, mas é um texto que eu já li há muito tempo. Eu acordei me lembrando desse texto. Então Deus me lembrou esse texto. Então às vezes você vai acordar com um texto na sua memória. É Deus falando. Mas é um texto que você já leu. Você não vai tirar um texto que você nunca leu. O Espírito de Deus vai te lembrar algo. Então quando eu li isso aqui, lá um tempo atrás, não fez sentido para mim. Mas nessa semana, quando o Senhor me lembrou, acordei, já fui para esse texto, falei: nossa, tremendo, poderoso isso. Aí fez todo sentido para mim. Quantos entendem o que eu estou falando? Assim acontece, porque tem gente que quando vai ler a Bíblia, desiste. Eu não vou ler não, porque eu não estou entendendo nada que eu estou lendo. Calma, filho de Deus. Você vai entender na hora certa, Ele vai te lembrar. Tenha paciência. Outra coisa também, tem pessoas que evitam a palavra, né? Ignoram esse momento do culto. Esse momento, irmãos, da pregação da palavra é um dos momentos mais importantes do culto. É o momento mais importante do culto. Porque presta atenção, como é dividido o culto. Nós começamos orando, você falou com Deus. Depois nós cantamos, nós adoramos a Deus. A todo momento é só você com Deus, você para Deus. Agora, quando vem a palavra, é Deus falando com você. É nesse momento que você vai sair com a sabedoria. É nesse momento que você vai sair com o conselho bíblico. Então esse momento da palavra não pode ser ignorado. Você não pode ficar alheio, achando: não, isso aí não é para mim. Não, Deus sempre vai falar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não tem como você estar num culto e Deus não falar com você. Só se você não quiser, ou se você estiver resistindo na sua mente o Evangelho. Se você resistir, aí você vai dizer: Deus não falou comigo. Mas na verdade é você que resistiu ao Evangelho. E lembre-se, quem poderá resistir ao Senhor? Mais cedo ou mais tarde, você vai quebrar. Vai quebrar. Então preste atenção, não evite a palavra de Deus, não menospreze. Tem pessoas que menosprezam a palavra de Deus, tem pessoas que menosprezam esse momento, tem pessoas que menosprezam o conselho bíblico. Imagina o conselho aqui: eu chego para você e falo: fulano, não faz nada agora, fica parado e espera no Senhor. Aí você vai dizer: não, pastor, você não entende, você não está entendendo, pastor, o que eu estou passando? Não estou entendendo mesmo não, mas Deus está entendendo, e é essa palavra que Ele tem para você. Não, eu vou orar então para Deus falar comigo. Você percebe? Tem gente que fala isso. Você está dando um conselho, está dando a palavra, ele ainda sai do conselho dizendo: eu vou orar para ver se Deus vai falar comigo. Como assim? Na verdade você está resistindo na sua mente. Assuma, você está resistindo ao Evangelho, à voz de Deus na sua mente. Tem aquela ainda. Tem pessoas que, hoje de manhã, eu estava dando um curso, eu brinquei com o pessoal, vou falar de novo. Tem pessoas, principalmente quando solteiro, ele tem medo de entregar a sua vida sentimental na mão de Deus. Não, eu solteiro vou entregar na mão de Deus? Porque e se Deus me der um canhão? O que vai ser de mim? Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Amém? Amém. Aí, me lembrei de uma irmã. A irmã, ela estava com uma dificuldade, né? Ansiosa para se casar. Aí ela veio até mim, pediu um conselho. Aí eu falei: olha, irmã, espera no Senhor, Deus tem o melhor para você. Ela: pastor, você não entende, porque você é homem, você já é casado. Tá bom, então vai lá, conversa com a minha esposa. Aí foi lá, conversou com a minha esposa. Você não entende, você já é mulher. Perdão, você é mulher, você já está casado, você não entende o que eu estou falando. Ela saiu do conselho. Em outras palavras, se nós mandássemos ela se aconselhar com os anjos, ela ia dizer para os anjos: vocês não entendem, anjo não casa.
Se mandasse se aconselhar com Deus, Deus, o senhor não entende, o senhor não é casado. Você percebe? Onde está a resistência? Na mente. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não resista, não ignore a palavra e o conselho bíblico. Primeira orientação no conselho veio a palavra. Olha, vem na palavra. Deus vai falar com você na palavra. Deus vai usar a sua palavra para falar com você. Aí, olha só, então, já falei sobre isso. Não menospreze o conselho bíblico. Versículo 17. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento. Não temais, nem vos assusteis, pois amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Segundo, ao crer na palavra, ele lembra, lá no versículo 20, creia no Senhor e creia também nos seus profetas. Olha que o profeta diz, pela manhã cedo, é a continuação do conselho dele. Ele falou, olha, espere, fica parado. Aí continua dizendo, versículo 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor. Onde está a sua segurança? Está em mim? Diga assim comigo, a minha segurança está no Senhor, que me ama. Creia no Senhor. A segurança aqui é no sentido de que Ele não vai te frustrar. Só Ele não vai te frustrar. Se você colocar sua segurança no cônjuge, em mim como pastor, no seu líder, em qualquer um, você vai se frustrar. Porque eu não posso te dar segurança por um momento, mas mais cedo ou mais tarde, eu vou te frustrar em algum momento. Eu vou te frustrar. Mediante uma expectativa que você vai construir dentro de você. Não é nem que eu quero ser ruim, mas é uma expectativa que você construiu e eu não consegui atender. Pronto, você se frustrou. Então não dá para você colocar segurança. Mas no seu líder, no seu profeta, você pode crer nele. Não coloque segurança nele, mas creia quando ele estiver falando com você. Quem são os profetas? Seu pastor, seu líder. Esses são os seus profetas. Um erro, um equívoco aqui é quando você, diante do medo, você sai para tudo quanto é lado. Não, estou sabendo, tem a irmãzinha lá, da igrejinha lá do bairro, da porta pequena, que é uma profeta. Aí você vai lá, ela dá uma profetada para você. Não sai desesperado, buscando a voz de Deus, falando com todo mundo, não. Não sai procurando, saltando de igreja em igreja, procurando uma resposta de Deus. Não faz isso. A probabilidade de você tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, aumenta. Aumentam. Deus, ele estabeleceu profetas sobre você. Se você é membro dessa igreja, Deus me estabeleceu como seu profeta. Você faz parte de uma célula, Deus estabeleceu o seu líder como seu profeta. Creia nele. Quando diz aqui prosperar, entenda o sentido da palavra prosperar. Prosperar não está só ligado a dinheiro, não. Prosperar significa que você vai avançar. Creia na direção, creia no conselho de seus profetas e você vai avançar na sua vida. Você vai avançar em tudo que você vai fazer. No sentido aqui da batalha para Josafá, ele iria avançar na batalha. Amém, meus irmãos? Amém. Como vencer, como encontrar esperança diante do medo? Supere o medo buscando ao Senhor. Espere no Senhor. Depois, por conseguinte, a palavra ou conselho bíblico é liberado. Creia no Senhor e você vai estar seguro. Creia que você serve um Deus que te ama. Ele nunca vai te abandonar. Ele jamais te deixará. Aí está o seu porto seguro. E creia na direção que o profeta que Deus colocou sobre a sua vida está te dando. Obedeça não por causa dele. Obedeça como sendo Deus. Pastor, e não se der certo. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Porque você decidiu honrar o conselho, crendo que era o Senhor falando contigo. E Deus olha, é para a sua fé. Deus olha para a sua fé. Quantos acreditam nisso? Aí, depois de receber essa instrução, olha a atitude deles. Verso 21.
Aconselhou-se com o povo, Josafá, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois que a palavra é liberada, depois que o conselho é dado, e você resolve crer no Senhor, resolve colocar sua segurança no Senhor, você resolve crer no profeta, no seu profeta, qual é a sua atitude? Louve a Deus. Diante do medo, louve a Deus. Tem uma atitude de louvor diante de Deus. Que sentido faz? Peraí, Josafá, nós vamos para uma guerra, você está dizendo para colocar cantores na frente? Como que é esse negócio? Nós vamos perder. Não, diante do medo, não dê ênfase ao seu sentimento. Louve a Deus, cante. Essa é uma adoração poderosa. Quando, no meio da tribulação, diante do medo, diante da adversidade, você entoa cânticos dizendo: Senhor, Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lembra que você tirou os olhos da situação e pôs os olhos em Deus. Deus, o Senhor é bom. Tu és bom. Como que é? Tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Cante diante do medo, porque o que é o louvor? O louvor aqui não tem a ver com a melodia, é a letra. É a letra. Diante da situação de medo, você elogia a Deus, que louvor é elogiar. Você está dizendo: quão bom é o Senhor, quão grande é Ele. Diante do medo, louve a Deus. Cante cânticos de vitória, cante a sua vitória. Não fique melancólico, introspectivo, isolado. Não, porque é isso que o diabo quer. Pelo contrário, coloque lá canções. Tem uma música lá, acho que é da Cassiane, que ela canta assim: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Me ajudei. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos. Canta aí vocês, então. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Diante do medo, você vai ficar chorando no quarto? Lágrimas não vão pagar a sua dívida. Ei, lágrimas não vão pagar as suas dívidas. Lágrimas não vai colar, reestruturar o seu casamento. Lágrimas não vão te dar saúde. Pastor, você está dizendo para não chorar? Não estou dizendo para você não chorar. Só estou dizendo que isso somente não resolve. Eu já disse aqui, choro é uma oração. Você pode chorar diante de Deus, mas tem uma atitude depois do choro de render graças ao Senhor. Deus, Tu és o Senhor da justiça, Tu és a minha justiça. É o Senhor que me dá força. Irmão, eu te garanto, não falo nem como promessa, eu te garanto, acredite em mim. Se você tiver essa postura, vai vir sobre você um ânimo, uma força, um estado de ânimo, que você não sabe por que você está assim, mas vai vir. Aí daí desse estado de ânimo, você vai ter lucidez. Por quê? Quando você põe os olhos no problema, na circunstância, você perde a lucidez. Você perde o senso. E você toma decisões erradas, faz escolhas erradas. Por quê? Está tudo lá, no sentimento. Então quando você louva a Deus, o amor de Deus veio. Você entrou num estado do Espírito, você se encheu da graça, veio a lucidez mental. Pode ter certeza, você agora com lucidez vai tomar a decisão certa. Deus vai te iluminar com a estratégia certa. Porque é diante da situação de adversidade que enquanto você louva a Deus, que Deus vai te dar a estratégia. Eu acordei assim na quinta-feira, o Marcos está aí, testemunho, eu estava aqui na oração, falei para ele: Marcos, Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo, fui para casa cheio. Se na quarta-feira eu fui para casa pensativo, na quinta-feira eu fui para casa alegre, cheio de Deus. Sexta-feira eu estava na célula, uma membro da minha célula, ela está grávida, e ela estava compartilhando que ela acordou um dia,
assim, meio para baixo, né, cansada, né, vomitando muito. E aí ela se lembrou da mensagem da semana passada. Peraí, não, o importante é confessar, né, aquilo que eu ouvo, eu tenho que falar, né, aquilo que eu ouço, eu tenho que falar o que eu creio. E ela começou a colocar cânticos, confessar a justiça, a falar sobre a graça, né, sobre a vida dela. Quando ela de manhã estava querendo se entregar, ficar só na cama, passou-se o dia, terminou o dia, ela olhou assim, nossa, quanta coisa que eu fiz no dia de hoje. Veio o ânimo e a força sobre ela que ela nem percebeu, só no final do dia. E aí ontem, na sexta-feira, na célula, ela estava testemunhando. Olha, agora estou percebendo, foi Deus que me deu aquela força, foi Deus que me deu saúde e ânimo para enfrentar as situações ali de casa e fazer tudo o que tinha que fazer. Irmãos, acredite em mim, quando você tiver essa postura, Deus vai te dar força, Deus vai te iluminar. Por quê? Te garanto isso por causa da palavra. Olha o que acontecia no verso 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores. Presta atenção, que não é só cantar. É cantar e dar louvores. Eu sei que os irmãos aqui, e glória a Deus, nossa equipe está aqui para conduzir-nos na canção. Mas aí tem muitos que só ficam na letra, cantando. No intervalo entre um espaço do refrão, ou quando eles estão dedilhando, ou quando terminou uma música e vai começar outra, dê louvores a Deus, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Então não é só cantar, é dar louvores a Deus. Não seja silencioso diante da presença do Senhor. Aí olha o que aconteceu, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, lembra? Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. O Senhor mesmo pôs emboscada contra as tribos inimigas que estavam vindo contra eles, e o Senhor os fez lutar contra si. Essas tribos, essa multidão que estava vindo contra Judá, eles começaram a brigar entre eles, e brigando entre eles, eles se mataram. Como assim? É o favor imerecido de Deus. O favor imerecido vem sobre aquele que está com os olhos no Senhor, sobre aquele que põe a esperança no Senhor, sobre aquele que diante do medo canta e dá louvores ao Senhor. Acredite em mim. Diante dessa situação de medo que você está vivendo, cante, dê louvores ao Senhor. O Senhor vai te iluminar, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai te dar a estratégia que você precisa, Ele mesmo vai te dar a sabedoria, Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Esse é o favor imerecido. É isso que nós queremos. Josafá experimentou isso. Como que explica isso? E olha o resultado final. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Por quê? Como eles se brigaram, todos morreram. Todos morreram, a tribo inimiga. E aí eles vieram para saquear o que ficou da guerra. E acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Veja que o resultado final na vida de Josafá. Ele ganhou a guerra sem ter lutado e ainda recuperou riquezas e objetos preciosos. Ele ficou mais rico ainda. Como se explica isso? Não se explica, é Deus. Aí o verso 26, ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção. Deixa eu ver se está aqui. Essa riqueza e abundância e objetos preciosos, olha quantos dias eles levaram para recolher. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Eles levaram 3 dias para recolher o que a tribo inimigo tinha. O Senhor vai te fazer crescer muito, meu irmão, de maneira sobrenatural. Você está esperando um tanto, Deus vai te dar 2 tantos, de maneira sacudida, recalcada, transbordante. Deus é poderoso para fazer. Diante do medo, da crise econômica do país, Deus é poderoso para abrir portas para você. Só Ele, só Ele. E no verso 26, ao quarto dia, porque 3 dias eles ficaram recolhendo, aí no quarto dia eles se ajuntaram no vale de bênção. Eles deram nome àquele lugar em que eles saquearam os bens e riquezas da tribo inimigo, deram nome naquele lugar de vale de bênção, porque naquele lugar eles foram abençoados. Então, verso 27, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá, à frente deles, e tomaram para Jerusalém
com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veja, começou onde? Na casa do Senhor. E termina onde? Na casa do Senhor, Léo. Na casa do Senhor. Comecei apresentando diante dele, na igreja. Termino adorando, lembrando com grande alegria o que o Senhor fez por mim. Onde? Na casa do Senhor. Não se esqueça. Porque enquanto eu estou com medo, eu louvo. O louvor é o elogio. Mas quando o Senhor fez um milagre, você adora com alegria pelo que o Deus é. Senhor, Tu és bom, Tu és santo. Em Lucas capítulo 16, conta a história de Jesus, que haviam 10 leprosos. Lepra era uma doença na qual a pele se decompunha. Vieram 10 leprosos até Jesus. Aí Jesus manda esses 10 leprosos irem até o sacerdote para o examinar. À medida que esses 10 leprosos estão caminhando, eles percebem que eles foram curados. Aí dos 10, um voltou para agradecer ao Senhor. Aí esse um que voltou, Jesus perguntou, mas espera aí, não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9 que não retornaram para dar glória a Deus? Irmão, diante do medo, você louva. Mas depois da tua vitória, você adora o Senhor. Você volta para a casa do Senhor para adorá-lo. Senhor, obrigado. Tu és bom, eu te amo, Tu és santo. O que os anjos veem, que se prostram diante de Ti. O que os anjos veem, que os fazem cantar santos. O que os anjos veem? Eu quero, Senhor, cantar diante de Ti. Eu quero adorar o Senhor pelo que o Senhor é. Entenda, louvor, eu canto pelo que Deus faz, mas a adoração, eu canto pelo que Deus é. E o final da história de Josafá é que depois todos os povos que a notícia repercutiu, correu, e depois veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lidera repouso por todos os lados. Depois, no final, todos viram, todos ficaram com respeito, tiveram um sentimento de respeito por Josafá, porque perceberam, Deus é com ele. No final, todos vão olhar para você e vão dizer, esse aqui é abençoado, esse aqui é homem de Deus, esse aqui é mulher de Deus, é abençoado de Deus, é bendita do Senhor. Acredite em mim. E eu encerro essa mensagem contando um testemunho, porque essa mensagem eu venho falando para você e venho pregando também para a minha equipe de pastores. E eu tenho um obreiro na equipe, que ele também era de Mauá, e ele decidiu mudar, aqui mudando para o bairro do Parque São Rafael, aqui também na Zona Leste, perto de São Mateus. E ele morava lá na casa com o sogro, sogra, e decidiu morar aqui no São Rafael de aluguel, por causa da obra. Veio, começou a igreja está crescendo, está rompendo, só que ele era, vamos dizer assim, perseguido pela família. Como que você deixou aqui para pagar aluguel lá? Aí agora você está sofrendo, está gemendo e tal. Aí semana passada, ele contou para mim, ele trabalha com van, ele faz entregas, e aí para a empresa que ele é fornecedor, o gerente dessa empresa, o gerente da logística, chegou até ele e falou assim, olha, fulano, eu quero vender meu apartamento para você. Aí ele, para mim? Olha, não sei porquê, mas eu sinto que eu tenho que vender esse apartamento para você. Quanto que você pode me dar de entrada? Aí o obreiro falou assim, eu, nesse momento, não posso dar nada de entrada. Aí o vendedor, o gerente falou, não, tudo bem, mas quanto você então pode pagar para mim por mês? Pagar por mês, nesse momento, também não posso te pagar nada, a não ser o aluguel. Eu posso converter o que eu pago de aluguel de mensalidade para você. Aí sabe qual foi a resposta do gerente? Ele, tudo bem, está feito, negócio fechado. Ele falou assim, mas espera aí, você tem certeza? Não, tenho certeza, não sei o que é isso, mas eu sinto que eu tenho que vender um apartamento para você. Vendeu um apartamento. 2 dormitórios, ali no Parque São Rafael, no bairro onde ele está com a igreja. Aí você olha, como que o Senhor fez isso? O Senhor é poderoso, favor imerecido. Favor imerecido. Aí olhar um testemunho desse, você pensa, mas isso está muito longe de mim, é porque ele é obreiro. Não, isso está perto, porque você também é filho. Você é filho, você é cuidado do Senhor. Ele tem um favor imerecido sobre todos os que querem.
Quantos querem esse favor imerecido? Vamos nos colocar em pé então. Aleluia! Eu creio que o Senhor nos abrirá portas. Eu creio que o seu coração está sendo tomado do amor perfeito dele. Eu creio que você vai sair daqui com fé. Eu creio que nós vamos ouvir muitos testemunhos de favor. Muitos aqui, o favor, os céus estão se abrindo para ser liberado, derramado, favor e merecido sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê mesmo? Então nós vamos fazer como Josafá. Primeira coisa, você vai apresentar-te diante de Deus o seu medo. O que te traz medo hoje? Finanças? Casamento? Saúde? Emprego? Eu não sei. Céu? Não sei. Mas nesse momento, cura sua cabeça e feche seus olhos. Se você quiser vir aqui à frente, dobrar o seu joelho, você fique à vontade. Enquanto nós cantamos, você vai falar diante de Deus agora. Você não vai cantar, a equipe vai cantar, mas você vai falar com Deus. Seja específico na oração. Aprendemos com Josafá. Seja específico ao apresentar, mas comece a sua oração dizendo as grandezas de Deus. Não apresente a sua oração dizendo, ó Deus, coitadinho de mim. Não, você não é coitado, você é filho, filho amado. Ele tem cuidado de você. Em nome de Jesus, levante a sua voz em oração. Levante a sua voz, ore ao Senhor. Creia que você é filho amado. Creia, creia, creia.